Salve, salve, galerinha! E aí, tudo certo com vocês? Então, só para rememorar, hoje no cardápio a gente tem a nossa aula 6 e nessa aula 6 a gente vai dar sequência ao nosso estudo do realismo, que também é chamado de real naturalismo. Nessa continuação nós vamos falar do grande escritor brasileiro chamado Aloísio Azevedo, que é um escritor muito importante, sobretudo pelo monte de obras que ele escreveu de recorte naturalista. Então é importante, como eu já disse para vocês acompanharem aquela aulinha que tem uma aula gravada sobre realismo, naturalismo no meu canal do YouTube, porque essa aula ela complementa isso que a gente vai falar sobre o grande escritor Aloísio Azevedo. É importante, em primeiro lugar, a gente saber que o Aloísio Azevedo, que era esse cara aqui, que viveu entre 1857 e 1913, ele é o responsável por escrever o primeiro romance naturalista brasileiro chamado O Mulato. Nesse livro, que é um livro naturalista, ele coloca um personagem que é um personagem que foi educado na Europa, mas que chega no Brasil e sofre muito preconceito, o mulato, porque justamente a sua cor da pele faz com que ele passe por diversos preconceitos. É um romance ambientado lá no Maranhão, tá certo? É o primeiro romance naturalista publicado no Brasil, e é importante a gente considerar que o Aloísio Azevedo vai ter importância justamente por isso. A princípio é importante vocês se ligarem das diferenças que acontecem quando o livro é realista e quando o livro é naturalista. No realismo, os personagens são considerados seres humanos dotados de livre-arbítrio, eles têm escolha, na maior parte das vezes eles escolhem ser ruins. Já no naturalismo, os personagens não têm escolha, eles são determinados por fatores que são fatores externos. Por exemplo, a raça, por isso o preconceito contra o mulato. O momento histórico também acaba influenciando a individualidade e também o meio social ao qual esses caras pertencem. Tá certo? Um outro detalhe igualmente importante é que, enquanto no realismo, como o homem é dotado de livre arbítrio, os escritores usam a análise psicológica para mostrar por que esse personagem faz isso ou aquilo, lá no movimento naturalista os personagens agem por instintos. É como se os personagens fossem animais, tá certo, gente? E agissem exclusivamente pelos instintos. No realismo, as personagens são personagens complexas, as personagens elas são ambíguas, às vezes elas podem ser horríveis, mas elas podem fazer um gesto que é um gesto, né, elevado, um gesto altaneiro, um gesto nobre, uma atitude boa. Já no naturalismo, os personagens são tipos, eles representam classes sociais. Então, por isso, quando o Aloísio Azevedo constrói a figura de um malandro, por exemplo, o malandro é o típico malandro carioca, é aquele cara bom vivant, que só quer saber de fazer samba, não quer trabalhar e tal. O outro é o tipo da prostituta, é a garota que é pobre, que não tem como sobreviver e daí se torna prostituta. Por quê? Porque foi determinada a isso, ela não tem escolha, tá certo? Então essas diferenças são diferenças importantes para a gente perceber o que vai acontecer de diferente entre o personagem realista e o personagem do naturalismo. No personagem do naturalismo, dada essa ideia de construir personagens típicos, a gente vai ter, por exemplo, um cara que nem o João Romão, que é um dos protagonistas do romance O Cortiço, publicado pelo Aloísio Azevedo em 1890. Esse romance coloca o João Romão como aquele típico comerciante ganancioso, sabe? Que não come o ovo para não jogar a casca fora, o desgraçado. Então o João Romão é um cara que até evolui. Ele, na primeira fase ele é o comerciante pobre, na segunda fase ele é o empreendedor e na terceira fase ele é o burguês rico. Mas ele continua sendo ganancioso e mesquinho. E nós também temos uma representação típica, uma personagem típica que representa a escravidão. Essa escrava fugitiva, a Bertoleza, ela vai trabalhar praticamente de graça
para o João Romão, porque o João Romão promete arranjar a alforria dela. Então ela representa o típico escravo, tá certo? A Bertoleza é um personagem muito importante no contexto dessa obra chamada O Cortiço e do naturalismo brasileiro. Mas tem outros tipos também. Por exemplo, o tipo do Miranda. Quem é que é o Miranda? O Miranda representa a nobreza, essa nobreza brasileira que depois da queda do Império, em 1889, eu e vocês sabemos, foi proclamada a República, ele é dono de uma típica família aristocrática brasileira, tá? Ele recebe o baronato, ele se torna barão e tal, e aí nesse contexto ele representa o típico aristocrata brasileiro, casado com uma Estela, é um casamento só de conveniência, é um casamento no qual os dois já não se amam mais e tal, a Estela inclusive é uma mulher adúltera, volta e meia trai o marido, e esse contexto é um contexto importante para a gente perceber como o Aloysio Azevedo mostra que o tipo aristocrático brasileiro era absolutamente falso, absolutamente fake. De outro lado, a gente tem no romance O Cortiço um momento em que o Miranda, que é um inimigo, detesta gente como o João Romão, o comerciante, pessoal, ele acaba combinando o casamento da Zulmirinha, a sua filha, que representa essa burguesia, com que representa essa aristocracia, desculpem, com o burguês João Romão. Por que ele acerta esse casamento? Porque o dinheiro fala mais alto, não interessa se o sujeito é aristocrata, não interessa se o sujeito é burguês, tá certo? Então são tipos que representam essas personalidades. Aqui a gente tem mais um conjunto de tipos sociais, esses moradores do cortiço. O cortiço é aquela habitação de pobre, de gente muito necessitada. A gente tem aqui um cara que é o Jerônimo, né, o trabalhadorzão, fortão e tal, mas ele é burro, se deixa levar pelo seu desejo sensual pela Rita Baiana, que é uma mulher que representa o tipo da mulata sensual, e acaba roubando a mulata do malandro tarimbado, cara, com a navalha ali na mão, que é o mulato Firmo, que era o ex-amante da Rita Baiana, tá certo? Então a Rita Baiana acha melhor ficar com o Jerônimo, que é o homem português, que é branco e tal, do que ficar com o mulato. E no correr do romance, o próprio Jerônimo acaba se tornando beberrão, cachaceiro, malandro, vadio. Ah, por quê? Porque foi morar lá no cortiço. E o cortiço não é um lugar para gente boa morar. É um lugar que modifica, inclusive, as pessoas, né? Torna as pessoas que eram trabalhadoras, né, vadias, tornam as pessoas malandras, que é o que acontece no processo do desenvolvimento do personagem chamado Jerônimo. Então é assim que funciona esse grande romance brasileiro, O Cortiço, publicado em 1890. Inclusive no nosso material nós temos ali algumas características do Cortiço que eu queria que vocês dessem uma olhadinha depois. O narrador é um narrador em terceira pessoa, ó. Onisciente. O que é onisciente? É aquele cara que sabe de tudo que está se passando na cabeça das personagens. E por que esses caras usavam a terceira pessoa? Porque a terceira pessoa permitia que eles se distanciassem da narrativa. Eles relatam simplesmente tudo o que acontece de uma maneira fria. Então, tudo, aquelas coisas nojentas que às vezes acontecem, os homens suando o nariz de manhã cedo, né? a sexualidade de uma maneira crua. Por que se usa então esse narrador em terceira pessoa? Porque o autor de O Cortiço quer trabalhar como se fosse um cientista diante das suas cobaias, e essas cobaias moravam em um cortiço. Então é importante a gente perceber, gente, que O Cortiço é um romance justamente do momento real naturalista, no qual as ideias científicas tinham praticamente o valor de uma religião. Os autores seguem ao pé da letra todas as teses científicas que estão sendo lançadas naquele momento no mundo ocidental. E vai daí, eles fazem romances, eles escrevem romances, como se os romances fossem suficientes para comprovação de determinadas teses. Tá? Então, uma das teses principais, o Cortiço é um
espaço corrompido, pois esse meio corrompido, esse espaço corrompido, ele acaba agindo, atuando sobre as personagens. Então, o meio, que é o cortiço, atua sobre as personagens. Logo, a conclusão óbvia é que o cortiço é a personagem principal desse livro, porque o cortiço atua, faz as personagens se movimentarem, se modificarem ao longo da narrativa. Está aqui o detalhe: o protagonista desse romance é o próprio ambiente, é o próprio cortiço onde as pessoas vivem. A gente também chama esse tipo de romance de espaço. Então, romance de tese e romance de espaço. Vamos ver no texto como é que isso aí acontece? Bom, no texto tem algumas características que são muito importantes para vocês se ligarem. Uma das primeiras características é a ideia da zoológico, morfização, forma. O que acontece no cortiço? Os personagens, eles são constantemente comparados a animais. É a animalização dos personagens, tá certo? Essa é uma concepção, uma característica típica do movimento naturalista. E mais adiante vocês vão encontrar numa questãozinha que vocês vão fazer esse texto aqui. Vamos ler. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados da Rita Baiana. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Aqui onde, professor? Aqui no Brasil, porque ele é português e vem para o Brasil procurando trabalho. E vai morar lá no cortiço, conhece a Rita Baiana e aí acaba se ferrando. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso, era o saputi mais doce que o mel, era a castanha de caju que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que havia muito esvoaçava em torno do corpo dele. Olha só que detalhe importante. Aqui a Rita Baiana é comparada a uma cobra verde, aqui a Rita Baiana é comparada a uma lagarta, aqui a Rita Baiana é comparada a uma muriçoca, um mosquito. Então é importante a gente perceber que aqui está comprovada essa característica da zoomorfização ou também animalização das personagens, um traço característico do movimento real naturalista do livro O Cortiço, tá certo? É importante vocês se ligarem que muito frequentemente nos romances naturalistas, gente, a sexualidade é descrita no detalhe, tá certo? E esse detalhe é um detalhe importante para vocês levarem em conta. Tá? Aqui a gente tem, nessa outra imagem aqui, a gente tem, ó, o que era um cortiço? Um cortiço era um lugar assim, pessoal, ó, todo mundo mora, um mora aqui em cima, outro do lado, mora no lado, outro mora embaixo e tal, mora todo mundo praticamente uns por cima dos outros, empilhados, e a pobreza é tamanha que as pessoas têm que se virar para conseguir o seu ganha-pão no dia a dia. E essa cena é uma cena antológica, uma cena muito tradicional, mostra o despertar do cortiço. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Nota que tem uma figura de linguagem chamada personificação, porque cortiço não acorda, quem acorda são as pessoas lá, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Daí a pouco, em volta das bicas, as bicas de água onde as pessoas se lavavam, era um zum-zum crescente, aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após o outro, outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. Nota essa ideia do cortiço aqui personalizado e dos animais tratados e dos homens tratados como animais. Eram só machos e fêmeas se lavando uns após os outros, tá? Esse romance, o Cortiço, gente, é um romance marcante também na cultura brasileira porque ele aponta o surgimento da música brasileira, o samba.
O samba é uma obra dos cortiços. Aqui está um quadro famoso de um cara chamado Heitor dos Prazeres, fundador, inclusive, de escola de samba no Rio de Janeiro. O Heitor dos Prazeres, que era um sambista famoso, aqui mostra como o samba surgiu no Rio de Janeiro nessas habitações precárias do século XIX. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de uma cena descrita ao longo do romance O Cortiço, em que aparece claramente essa ideia da cultura brasileira se forjando e superando inclusive outras culturas, abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados. Aqui é o fadinho dos portugueses, ó. Os portugueses ficavam abatidos porque ficavam com saudade e tal, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas de repente o cavaquinho do Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, o Firmo era o ex-namorado da Rita Baiana, que perdeu o cacho para o Jerônimo, né? Perdeu o cargo para o Jerônimo se torna um Armante. Acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorão baiano, nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas, e seguiram-se outras notas e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos, suspiros soltos e em torrente, a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Nota a ideia do lúbrico, gente, é uma palavra associada à sexualidade, né? O gemido lúbrico é o gemido sexual. Então é importante a gente perceber que nesse tipo de romance, esse dado vai ser muito comum e muito característico, tá certo? O romance naturalista do Aloysio Azevedo é um romance que serve para celebrar também a proclamação da República. Esses caras eram todos eles antimonarquistas. E no final do romance aparece justamente a ideia da libertação dos escravos. Só que o João Romão, como quer se casar com a Zulmira, ele precisa se livrar da amante anterior dele, que era quem? Nada mais, nada menos que a negra Bertoleza. Então ele entrega a Bertoleza antes de ser proclamada a libertação dos escravos, gurizada, e através desse subterfúgio, dessa trapaça, ele consegue a licença para se casar com a gloriosa Zulmirinha, que é a representante da aristocracia. Dessa forma, o autor do O Cortiço mostra como a aristocracia decadente, ela se juntou, ela se uniu à burguesia ascendente representada na figura do João Romão, tá certo? Vocês deem uma olhadinha, a gente basicamente já leu aqui para vocês os textos das questões. Por favor, façam as questões lá, tá certo? Que a partir de agora eu vou pedir para vocês postarem também, né, as respostas. Um abraço para vocês e até a próxima aula de literatura, tá bom? Um abraço, galera!